Olá, neste tutorial vou ensinar como fazer o pedido de voo no sistema SARPAS do DCEA. Você pode ir lá no buscador do Google e digitar DCEA e entrar no site do DCEA. Quando você entrar no site do DCEA, você pode clicar em SARPAS e vai abrir essa página. Nesta página tem aqui para entrar, você vai necessitar do e-mail e a senha que foi cadastrado quando você se cadastrou no sistema SARPAS. Você digita a senha e, e o e-mail e repete a numeração que se encontra aqui embaixo e pede para entrar. Quando entrar, ele vai ter essas opções aqui: início, voo, aeronaves. Beleza, como a gente vai cadastrar, vai solicitar um voo, a gente vai clicar em voos e vai abrir essa página aqui, solicitar. Quando a gente clicar em solicitar, ele vai pedir 4 passos para a gente fazer a solicitação. O primeiro passo para a solicitação será especificar qual é a aeronave que está cadastrada no sistema SARPAS. No meu caso aqui eu tenho um e é o Fanto 4. Eu vou selecionar ele. No segundo passo, o tipo de operação. No primeiro, padrão, é um voo padrão, que você pode pedir um voo que que pode ser, por exemplo, em uma área no fly zone, em uma área de altitude, que às vezes é proibido voar naquela altitude. Então, para você fazer esse tipo de voo, que geralmente é mais restritivo, você pede padrão. Quando for um voo recreativo, geralmente abaixo de 200 metros, você utiliza esse ícone, essa opção recreativo urbano. Se você for fazer um voo recreativo em área rural, abaixo de 500 metros, você seleciona recreativo em área rural. A área confinada geralmente é uma área de galpão. Por exemplo, vamos supor que eu vou voar dentro de um galpão, de uma propriedade privada, e eu tenho autorização anuente do proprietário e das pessoas que se encontram no lugar. Então, eu seleciono área confinada. O princípio da sombra é quando eu vou voar, por exemplo, perto de um edifício e eu tenho a autorização anuente das pessoas que se encontram no lugar e do proprietário ou responsável da localidade. Vamos supor que eu vou voar numa área, num pátio de um prédio. Esse princípio da sombra significa que eu vou voar em uma área específica a 30 metros, no máximo, distante desse prédio, desse obstáculo, por exemplo. Não, eu não vou passar disso, é 30 metros, é um voo de 30 metros e na altitude na altura máxima de até o limite desse prédio, 5 metros acima só. Esse seria o princípio da sombra. E também tem o tipo de operação de voo aerolevantamento, que é para coleta de fotos, para fazer mapas e assim por diante. Beleza. Nesse caso de pedido de voo aqui, eu vou pedir um voo recreativo urbano, abaixo de 200 metros. Após isso, eu vou identificar nesse mapinha aí a localização de operação, que eu posso entrar com as coordenadas de latitude e longitude nessas duas caixinhas e pedir para exibir no mapa, ou então usar essa lupinha e entrar com o nome da cidade ou localidade que eu tenha. Então, no caso aqui, eu vou voar em Rondonópolis. Ele abriu aqui em Rondonópolis o mapa e eu vou selecionar a área experimental da UFR. Aqui está. Nesse momento, eu vou definir o ponto de decolagem aqui na área experimental da UFR e partir para o próximo campo. Mas o ponto de decolagem aqui, a coordenada aqui, ó, a gente pode ver aqui
que já ficou salva. Nesse quarto passo, a gente vai preencher o formulário com os dados da operação, que é dividido em dados básicos da operação, janela de operação e a localização. A localização ela já foi previamente preenchida naquele mapinha que a gente selecionou. Tá. Os dados básicos da operação, para o tipo de voo que eu vou fazer, o tipo de operação, ele libera para mim só esse tipo de voo, veloz. O B veloz ele não libera. Então a caixinha fica de B veloz fica vaga e só tem essa opção para me selecionar. Eu tenho que selecionar essa opção, automaticamente a regra de voo já vai ser VFR-V. Então automaticamente ela já fica preenchida quando você seleciona o veloz. Na janela de operação, existe o seguinte: o início seria a hora que eu vou decolar o meu equipamento. A hora que eu vou, quer dizer, o dia que eu vou decolar meu equipamento. E o fim seria, por exemplo, vamos supor que hoje eu decole, só que eu vou ficar decolando no mesmo horário, no mesmo dia, ou pedir uma janela de 7 dias ou 10 dias. Eu venho aqui e coloco o início, vamos supor, dia 1º e o fim, dia 10. Quanto à janela de voo, é importante salientar o seguinte, que as operações de voo obedecem ao horário Zulu. Isso quer dizer que o horário Zulu é 5 horas a mais do que o horário oficial do Brasil. Isso significa o horário oficial de Mato Grosso, quer dizer, né? Então, se for o horário do Brasil, seria 4. No caso, aqui eu vou fazer um pedido de voo para 9 horas da manhã. Então, 9 horas da manhã mais 5 ficaria 14. Então, meu início da janela de voo seria 14 horas e o meu final seria, no caso, 1 hora depois, 10 horas da manhã, que seria 15 horas. Então, seria 15 horas aqui, eu completaria ali o horário final da janela, 15 horas. Minha localização. Bom, a localização, o ponto de decolagem já foi estipulado lá naquele mapinha lá, que é quando a gente selecionou a área de decolagem, ponto de decolagem, ponto de destino, ele já seleciona as duas coordenadas. A área seria o raio que eu vou voar. Então eu coloquei aqui 200 metros, altitude 120 metros e escolher o arquivo. Esse arquivo é aquele arquivo que quando a gente fez o cadastro da aeronave na ANAC, ele gerou uma certidão. Essa certidão em PDF tem que ser anexada aqui, nessa escolha arquivo. Você escolhe o arquivo aqui, vai lá onde está salvo essa certidão da ANAC e anexa aqui. É importante salientar o seguinte, a diferença entre altura e altitude. A altura é a altura que o equipamento vai voar, desconsiderando a altitude do terreno. A altitude você tem que somar a altitude do terreno mais a altura da aeronave. Então, para facilitar, escolha a altura, porque a altitude você tem que saber qual é a altitude do terreno que você vai voar. E para isso você tem que ir no local, com o GPS, saber a altitude do terreno, naquele ponto de decolagem, mais a altura que você vai voar. Então, a altura seria o mais ideal. Aqui, o ponto de decolagem já foi estabelecido lá naquele mapinha lá, no primeiro passo lá. O raio é os 200 metros, que eu vou ficar num raio de 200 metros, sendo que meu centro é o meu ponto de decolagem. O destino é considerado como meu ponto de decolagem. E a altura é aquilo que eu te falei, a altura equivale à altura que o equipamento vai voar sem considerar a altitude do terreno.
No caso aqui eu vou voar 120 metros. Vou escolher aquele arquivo lá que, da certidão que foi feita na ANAC. E comunicação, tipo de comunicação. No caso aqui do Phantom, Mavic, Spark, essas categorias todas, você pode coloca aqui, não aplica, e entre piloto remoto e observador não se aplica também. Por quê? Porque esse tipo de configuração aqui é mais para aeronaves, RPAs experimentais, tipo o E-Char, por exemplo. Aqui, entre piloto remoto e observador do RPA, se enquadra no caso, no caso aqui seria o E-Char, por exemplo, que tem o cara que comanda a antena e o observador. Então aqui ele vai falar aqui que tipo de operação que eles vão fazer. No caso de Phantom, Spark, Mavic, em geral, linha de DJI, você pode colocar aqui os dois, não se aplica. Após aqui RPA, RPS aqui, ele já vem, esse aqui já vem preenchido, você pode deixar. Vem o nome do piloto, a coordenada de decolagem e o telefone do piloto. Em seguida, vem observações. Se você quiser colocar alguma coisa aqui, esclarecendo como que vai ser a operação e como que será toda a operação de voo, você pode descrever aqui na descrição de operação. Em seguida, tem a declaração de ciência, que você tem que marcar todas essas caixinhas e que declara várias, que faz com que você declare que está ciente de vários fatos que vai acontecer durante o voo. E isso pode variar muito de acordo com o local e a operação de voo que você vai fazer. Em seguida, você envia a solicitação. Após isso, vai abrir esta janela, falando que a solicitação foi enviada com sucesso. No meu caso aqui, minha solicitação, por estar abaixo do teto de voo para um drone e de acordo com a nova legislação, e em uma área confinada, seria assim uma área permitida para voo, aqui já foi permitido o meu voo, realizar o voo na área. Se, por exemplo, aqui no lugar dessa caixinha azul, tivesse essa caixinha com um reloginho, significaria que estaria aguardando para análise. Se tivesse a engrenagem, iria demorar mais um pouco, porque isso significaria que eu estaria pedindo um teto de voo mais alto. Então aí demoraria em torno de 10 a 15 dias para liberar esse voo. E se tivesse, essa caixinha azulzinha tivesse vermelha, seria negado. Geralmente isso ocorre em áreas de no-fly zone com tempo menos do tempo determinado. Por exemplo, para eles analisar isso, geralmente é 10 a 15 dias. Aí você pega e pede um plano de voo numa área de no-fly zone com prazo de 3 dias. Com certeza isso vai ser negado. Tá, clicando aqui nessa caixinha aqui, ver, se eu clicar aqui, eu vou ver a minha solicitação de voo. Então lá vai estar o meu nome, o tipo de perfil recreativo urbano, abaixo de 200 metros, né? E o tipo de regra que eu vou obedecer, veloz, tal, minhas coordenadas de localização, tudo certinho. Altitude de voo, altura, seria a minha localização da minha área, quanto de raio que tem minha área de voo, e janela de voo, né? O tipo de comunicação, lá tudo que eu falei lá não se aplica, tudo certinho. Então, já estou liberado para voo nesse caso. Então, pessoal, esse foi o tutorial para ensinar como se fazer uma solicitação de voo no sistema SARPAS do TC. E até a próxima.